A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, lição número 3, 16 de janeiro de 2022. O tema é o primeiro sinal, água em vinho. Vamos ao texto principal, mas antes, deixa aqui embaixo o seu gostei. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal do professor Álvaro Bruno e faça seus comentários também, né? Texto principal. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. Resumo da lição: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Deus Filho encarnado. Os objetivos desta aula é explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo. Segundo, apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus. E terceiro objetivo, conhecer a respeito do significado do bom vinho. O texto bíblico está em João 2, do versículo 1 ao 12, que assim está escrito: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Na introdução está assim: como vimos na primeira lição, o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais. Escreva aí embaixo: 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca da sua divindade. Escreva aí pelo menos uma declaração de Jesus, quem ele era. Lembra que nós falamos na lição anterior, quando ele disse: Eu sou, né? Eu sou o quê? Escreve aí embaixo para a gente ver a sua participação.
todos com o mesmo propósito. Então, os 7 sinais, os 7 sermões, as 7 declarações tinham o mesmo propósito: revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós, João 1,14, era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus, eterno e perfeito. Lembra quando nós falamos e vimos a sua glória, que eu fiz aquela observação? Não era a glória que ele estava com a áurea ao seu redor, não. Era a graça e a verdade. Ele era um homem incomum. Então, esses 7 sinais, 7 declarações, os 7 sermões, isso veio corroborar a glória de Deus que estava presente em Jesus, na sua humanidade. É isso aqui, tá? Então, ele era mostrar para o povo de Israel que ele era eterno, que ele era perfeito. Então, João nos apresenta registros que demonstram que Jesus cuidou não ser identificado como mais um dos mestres judaicos, ou mesmo como um Messias revolucionário, que traria libertação política para Israel. O povo de Israel estava esperando um Messias político, um Messias libertador, um Messias revolucionário. E não foi isso que eles tiveram, eles não entenderam. Os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena do Filho, do Deus Filho encarnado. Então, entender que apesar dele ser um ser humano, ele era o Deus encarnado. Tá? Ele era uma das 3 pessoas da Trindade. O milagre operado nas bodas de Caná da Galileia é o primeiro desses 7 sinais. Veja que nós estamos falando de sinais e não de milagres. É lógico que aqui é um milagre, mas esse milagre era um sinal para mostrar quem ele era, quem verdadeiramente Jesus era. Mas vamos ao tópico 1, que isso vai ficar um pouco mais claro. Mais que um milagre, que é o que eu acabei de falar, né? A completude das Escrituras, subtópico 1. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens que viveram em épocas, lugares e culturas distintas. Inclusive, eu quero te dar um conselho: assista lá também a videoaula dos adultos, que está tratando justamente sobre isso aqui, né? A supremacia das Escrituras, mostrando a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Então, para você complementar o que você está estudando na lição dos jovens, é interessante você dar uma olhada nas videoaulas também dos adultos desse trimestre. Acredito que vai ser muito enriquecedor para a sua vida espiritual. Então, 40 homens que viveram em épocas, lugares e culturas diferentes. Embora as Escrituras tenham essas autorias humanas, tem também um autor divino, que é o Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, 21, está escrito assim, 2 de Pedro, lá já quase chegando em Apocalipse, tem Hebreus, logo depois de Hebreus vem Tiago, e aí Tiago, depois vem Pedro. 2 Pedro 1, 21, ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ninguém inventou a Bíblia, foi o Espírito Santo que usou homens para escrever a revelação de Deus para a humanidade. Então, ele diz assim, tem um autor divino que é o Espírito Santo. Daí, elas serem as palavras de Deus, perfeita
inerrante e infalível. Por que ela é infalível? Porque o autor é o próprio Deus. O Espírito Santo é o autor. Em João 10:35, palavras de Jesus: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. João 10:35. Tá? Então, as palavras de Deus, elas são infalíveis, elas não podem ser anuladas. Então, é maravilhoso saber disso para que compreendamos que as Escrituras são completas, ou seja, nada lhes falta e nada lhes sobra. Isso também Paulo escrevendo a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, ele diz assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é completa, não sobra nada e não falta nada. A palavra de Deus, ela não precisa ser completada por homem nenhum, por profeta nenhum, por sábio nenhum. A completude das Escrituras. Segundo, um sinal específico. A inspiração plenária ou plena e verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatória. Então não há nada na Bíblia por acaso. Isso aqui foi acrescentado, foi tirado, essa vírgula. Não tem nada na Bíblia por acaso. Tudo ali é intencional. Foi produzida pelo Espírito Santo de Deus através de homens e mulheres, principalmente homens, que escreveram a palavra. Tá? Então não tem nada aleatório. Jesus operou inúmeros milagres. Muitos não foram registrados. Nós já estudamos isso, João 21, 25. Nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico, seja quanto à realização, seja quanto ao registro. No Evangelho de João, isso se sobressai na forma distinta que o evangelista trata os milagres contidos em sua narrativa, em comparação com os demais evangelistas. Então aqui no Evangelho de João, esses milagres, eles têm um propósito muito mais específico, muito mais didático. É isso que ele está querendo dizer. Então, em sua obra, A Bíblia Explicada, S.E. McNally observa que há 3 palavras traduzidas por milagres no Novo Testamento. A primeira, dunamis, que significa simplesmente manifestação do poder, obra poderosa. A segunda palavra para milagre, semeion, que significa um sinal. E a terceira, teros, que quer dizer maravilha. João nunca empregou a palavra dunamis e valeu-se da expressão teros somente uma vez, e não relacionada à descrição de um milagre, que foi lá em João 4:48. Isso confirma que os escritos de João tinham clara intenção doutrinária a respeito das heresias doutrinárias já reinantes em seu tempo e que tentavam prejudicar os fundamentos da igreja nos séculos seguintes. Então, a palavra mais usada aí é semeion no Evangelho de João. Tá? Então nós vemos aí a clara intenção de João de usar os milagres de Jesus como sinal, apontando numa direção. Tá?
Qual era a direção? Mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que ele era Deus. É isso. Número 3, a divindade então sendo revelada, já que vimos como era a palavra milagres, né? Agora, a divindade sendo revelada. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro de seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion, que o dicionário Vini nos apresenta como marca, prova, indicação, o que distingue uma pessoa. Por isso se diz que o milagre realizado em Caná, assim como seu registro, teve como finalidade especial revelar a divindade de Jesus, distinguindo-o de todos os demais homens. Ou seja, Jesus não era um homem comum. Jesus era cheio de graça e de verdade. Então era isso que esse milagre aqui estava apontando. Naquele momento, então, o Messias estava se revelando como Deus para seus discípulos, como um ato inicial de uma série de outros sinais que realizaria. Ou seja, ele chamou aqueles discípulos, venham comigo, me sigam, e eles entenderam que ele era o Messias. Então agora ele está nesse primeiro milagre dando o quê? O sinal definitivo. Olha, está aqui a prova de que eu sou o Messias. E aí ele faz esse milagre. Então aqueles vão realmente segui-lo sabendo quem ele é. Tá? É por isso que João escreve que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Os seus discípulos creram nele. Ou seja, Jesus não estava apenas evitando um constrangimento ao esposo, ao noivo, né? e aos organizadores da festa. Não, ele estava comunicando a sua divindade. Então veja como é importante a gente entender essa questão do milagre. Milagre não salva ninguém, e milagre também não é uma indicativa de que haverá salvações. Não, as pessoas adoram espetáculos, mas para ser salvas elas precisam crer em Jesus como Salvador e Senhor. E aqui nesse milagre estava sendo revelado então a divindade de Jesus, mostrando que ele era Deus, apesar de estar em forma humana. Não se esqueça disso. Ele estava em forma humana. Tá? Número 2, a narrativa e o seu contexto. Caná da Galileia. João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, assim identificada para distingui-la de outra Caná, localizada na Síria, ao nordeste de Israel. Então essa Caná aqui, como o próprio nome já diz, era na Galileia e não lá, na Síria. Terra de Natanael, conforme João 21:2, Caná era uma pequena vila, um vilarejo, assim como a vizinha Nazaré também fazia parte da Baixa Galileia, região no Mar da Galileia, um lago de água doce, alimentado pelo Rio Jordão, que recebe o nome de mar por sua grande extensão, aproximadamente 20 quilômetros. Então era um lago gigantesco, por isso eles costumavam chamar de Mar da Galileia. Tá? E aí, Caná da Galileia, o que aconteceu? Faltou vinho nesse casamento. Vamos ver. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. Lógico que Jesus estava no lugar certo, na hora certa, e aquilo teria que acontecer. A falta de vinho
levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que esperava de Jesus, uma solução para o problema. Há entendimentos diferentes acerca da motivação desse diálogo, o diálogo entre a mãe e o filho Jesus, entre Maria e Jesus. Mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma ação miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus, a quem o anjo lhe anunciara como o Filho de Deus, conforme Lucas 1, 30 a 35. Então Maria, ela já sabia que Jesus era o Filho de Deus, que ele operava milagres. Não está registrado se ao longo dos 30 anos de vida dele, antes dele ser batizado, se ele fazia milagres ou não, portanto, essa informação nós não temos, mas se ele fez milagres, Maria presenciou, Maria sabia, tá? E ela esperava um sinal, um milagre de Jesus ali naquele casamento, que a falta de vinho numa festa praticamente encerrava a festa. Era mais ou menos nesse nível. Então, a expectativa de Maria. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo, a revelação de quem ele era para o mundo, tanto pelo anúncio de seu nascimento e propósito, está lá em Lucas 2, de 8 a 19, quanto por declarações que ele fazia a respeito de sua missão. Então, Maria estava esperando essa manifestação. É nesse contexto que Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2 e 4. Para além de mãe e filho, havia entre eles um relacionamento espiritual, com Maria lhe reconhecendo como seu Senhor. Então, ali naquele caso, Maria não estava se posicionando como mãe, ela estava se posicionando como serva, sabendo quem era Jesus, É isso que ele está dizendo aqui. O que se confirma também na orientação dada aos empregados. Maria falou: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E como vemos, não há aqui intercessão alguma. Pelo contrário, o contato entre os empregados e Jesus foi direto e não indireto. Ao contrário do que defende uma determinada religião predominante no mundo em nome do cristianismo, que diz que Maria era intercessora entre os homens e Deus, e não que era um contato direto com Jesus, conforme nós cremos segundo a Bíblia. Então, pensando, nós podemos falar com Jesus a todo instante. Ponto importante: o milagre realizado em Caná não foi fruto de um acaso, mas teve um propósito específico. Voltamos a insistir que na Bíblia nada é por acaso, tudo é intencional. Cada palavra, cada vírgula, cada acento, essa história de que foi acrescentado, foi tirado, não. Tudo que está ali é porque Deus permitiu e foi Deus que determinou. Então nós temos aí Caná da Galileia, ali naquela festa de casamento faltou vinho e havia essa expectativa de Maria em que Jesus se apresentasse, mostrasse quem ele era. No tópico 3, nós temos aí o bom vinho. Primeiro, uma mensagem a Israel. Por algumas vezes, Israel é comparado a uma vinha. Salmo 80, verso 8, 14, Isaías 5, Jeremias, capítulo 2. Então, Israel é comparado a uma vinha, amorosamente plantada e protegida por Deus. Havia chegado o tempo que essa vinha seria arrancada e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas.
Lembra lá quando nós falamos do contexto, né, lá na primeira lição, na segunda lição, né, a chegada, na segunda lição falando de João o Batizador, o Batista, o contexto em que estava a nação de Israel, sectarismo, politização, misturas, injustiças. Então, agora estava chegando o tempo de se cumprir, né, aquilo que estava já dito pelos profetas. Então ele diz assim: os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o antigo pacto. É só você ler os profetas menores, ler os profetas maiores, e quando a nação toda é levada ao cativeiro babilônico, tá, por Nabucodonosor. É só ler lá Jeremias, né, e ler os Lamentações de Jeremias, você vai ver o que aconteceu com a nação de Israel. Tá? Então agora eles estavam sob o domínio de Roma, tá? E eles rejeitaram tudo que foi feito no Antigo Testamento, as oportunidades que Deus dera. Então, como nação escolhida, foi quebrada por sua incredulidade. Vejamos Romanos 11, 20. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Romanos 11 e 20. Ele diz o seguinte: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Então está falando para os gentios tomarem cuidado, porque se a nação de Israel ela foi quebrada por conta da incredulidade, quanto mais nós, os gentios. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele fala, como nação escolhida, foi quebrada por sua incredulidade, não havia mais o vinho da alegria, a religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil. Então o templo, né, os sacrifícios, as festas, toda aquela religiosidade não tinha mais valor para Deus. Como as talhas vazias que estavam postas ali em Caná naquele casamento, a estrutura da religião já não tinha em si mesma valor algum diante de Deus, e o templo havia se transformado em um covil de ladrões, conforme as próprias palavras de Jesus em Mateus 21 e 13. Então veja que Israel estava arrasado. Então, apesar desse quadro caótico, essa situação absurda, Jesus se manifestou intensamente aos judeus, mas eles não o reconheceram como o Messias prometido. Então veja que eles estavam cegos, né? O encher as talhas e transformar água em vinho representava a chegada de um tempo de verdadeira alegria, disponível não somente para Israel, mas para todos os povos em um novo concerto, né? Em Romanos mesmo, se você não fechou a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, no capítulo 1, versículo 16 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, todos os demais povos agora estavam sendo unidos em um novo concerto, porque o antigo concerto falhou. Paulo também fala isso na carta aos Romanos. Subtópico 2, quando o vinho acaba. Aí aqui é uma tragédia, né? Além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas
frias, enquanto ficamos embebidos por vinhos desse mundo, ou seja, fontes de alegrias mundanas, aprazíveis aos nossos próprios desejos. Então veja que é quando o vinho acaba, a gente começa a querer substituir o Espírito Santo por falsas alegrias e por vinhos falsos, né? Em situações assim, Jesus está no recinto, mas a alegria que nutrimos não vem dele. Resta somente uma saída. Esse vinho mundano precisa acabar. É isso que o comentarista está falando. O momento da crise é propício para a reflexão. É quando se percebe que as alegrias que vêm dos prazeres dessa vida, sejam eles lícitos ou não, né, não nos satisfazem e são passageiros. Em momentos assim, o que é que nós precisamos fazer? Voltar-nos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer sua vontade. Ele nos enche da água da palavra e do Espírito Santo, que produzem em nós profunda alegria e paz, conforme ele falou para aquela mulher samaritana em João 4:14. Então, podemos ter boas oportunidades nesse mundo e alcançar importantes conquistas nas mais diversas áreas da vida, mas o bom vinho só Jesus é que tem. A verdadeira alegria, o verdadeiro prazer e gozo na alma, só Jesus pode dar. Então, quando o vinho acaba, temos que voltar para ele, ouvi-lo e fazer a sua vontade. Último subtópico, enchei-vos do Espírito. Ao falarmos sobre vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas quanto aos perigos de bebidas embriagantes. São muitas as discussões acerca do tipo de vinho referido no Novo Testamento, né? Se era fermentado ou não, inclusive no texto ora analisado, né? Das bodas de Caná da Galileia. Por vezes esse debate é fomentado numa tentativa de se justificar o consumo de bebidas alcoólicas. Normalmente quem defende essa bebida aqui, esse vinho como bebida inebriante, são pessoas que têm uma tendência para o alcoolismo, para beber bebida forte. Tá? As escrituras nos advertem, contudo, dos males que o vinho causa e desaconselham seu uso. A Bíblia desautoriza e desaconselha o uso de bebida alcoólica. Tá? Salomão escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e a todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, verso 1. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho ou inebriante, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios 23, 31 e 32. Então sigamos, pois, o conselho de Paulo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No caso aqui do Espírito Santo. Efésios 5:18. Então, vamos pensar? Você considera Jesus como a fonte da verdadeira alegria? É uma pergunta. Ponto importante. As crises podem ser uma oportunidade de conhecermos melhor a Jesus de Nazaré. Então, se você está em crise, eu te convido a entrar num secreto com Jesus de Nazaré, porque ele estará pronto não só a resolver as suas crises externas e internas, mas ele
te mostrará uma nova vida, uma vida de prazer e alegria. Então aqui nós terminamos a lição 3, o primeiro sinal, a transformação da água em vinho. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixe também o seu comentário e não se esqueça, compartilhe com outras pessoas essa videoaula para que elas também sejam abençoadas por Deus. A paz do Senhor.